E nós temos essas promessas da parte de Deus para o povo de Deus. A mensagem do anjo com o evangelho eterno, com a mensagem final de Deus, que estará abrindo e revelando todos esses mistérios do reino de Deus. E estará nos abrindo o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo do Apocalipse capítulo 8, o qual, quando for aberto esse mistério no céu, causa silêncio no céu por quase meia hora, porque ninguém sabia quando seria. E a mesma coisa da qual Cristo disse, que ninguém sabia, nem o dia nem a hora. A hora e o dia de quê? A hora e o dia da vinda do Filho do Homem. E será cumprida a sua vinda. E será revelado esse mistério que por milhares de anos esteve selado, esteve oculto. É o mistério maior de toda a Bíblia. E o anjo com a mensagem final, o encontraremos. Primeiramente temos que encontrá-lo na Bíblia, porque se não estiver prometido, pois para quê esperaremos uma coisa que não esteja prometida? Porque Deus não fará algo que não esteja prometido. E nós já vimos que está prometido um mensageiro para pregar o evangelho do reino, o evangelho eterno, a todo povo, nação e língua. E Cristo mesmo diz que este evangelho será pregado em testemunho, ou para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E vejamos quem se qualificaria para ser esse anjo mensageiro com a mensagem final de Deus. No Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E nos diz aqui que Cristo enviou o seu anjo. Y si Cristo ha enviado su ángel, entonces Então ele vem com a mensagem final para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o mundo inteiro. Ele esteve na igreja em todo o tempo, como o anjo de Deus estava no meio do povo hebreu, no qual estava o nome de Deus e através de quem Deus se revelava a seu povo. E esse anjo era Cristo no seu corpo angelical. Assim como Deus diz no Antigo Testamento que ele tem ángel e que seu nome está nesse ángel. E assim como Deus disse no Velho Testamento que ele tem um anjo e que seu nome está nesse anjo, conforme foi dito no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 20 ao 23. Eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O nome de Deus que tantas pessoas desejaram saber está no anjo. E por isso é que quando este anjo aparecia aos profetas, lhe perguntavam qual é o seu nome. E Moisés lhe perguntou, e ele revelou qual era o seu nome. E lhe disse qual é o nome, lhe dando o nome em 4 consoantes, a Y, a H, a W e a H.
YHWH. Recuerden E recordem que, al darle estas ao lhe dar consonantes, estas consoantes, no hay vocales. não há vogais. Y en el hebreo no hay vocales. E em hebreu não há vogais. Y ahora, pero hay una pronunciación Mas há uma que pronúncia luego han ido que depois colocándole eles foram colocando rayitas y cosas alguns sinais e coisas pronunciar. para pronunciá-lo. Ya tienen algunas cositas así. Ahora, Algumas já têm algumas coisas assim. como algunas palabras en español, Porém, en inglés. isso é como algumas palavras em espanhol ou em inglês Usted la escribe que você a escreve y luego e depois, al pronunciar ao pronunciá-la, le da un sonido un poquito diferente dá um som como usted um pouco diferente él la pronunciaría de como você a pronunciaria la ley. estando somente a Y letra. algunas, E algumas delas, en algunas oraciones y en algunas em algumas orações e em algumas palavras, que no se tem letras que não são pronunciadas, como la H, aparece como a letra H, ocasiones que aparece algumas vezes sem serem pronunciadas. como cuando se lee Como quando você lê a palavra Hades. lleva una H al principio, Hades leva uma letra H no princípio por e não ejemplo, se el nombre pronuncia. Humberto Por exemplo, o nome tiene una H al Humberto frente, tem uma letra H no se na pronuncia. frente, mas não se pronuncia. Un sinnúmero de nombres y E há uma palabras, quantidade de nomes e palavras que também têm una H al principio a letra H no princípio e não são pronunciadas. y también algunas tienen E assim também, algumas têm a letra H no centro tampoco se ou em alguma parte, e tão pouco são pronunciadas. Así que Deste modo, vejam vocês, el nombre de Dios o nome de Deus una tem pronunciación. uma pronúncia. Moisés la escuchó, Moisés a ouviu. tiene un significado el nombre. E o nome tem um conocía significado. todo eso. E Moisés conhecia tudo isso. Aquí en el nombre Ele de foi o Dios primeiro le homem fue a revelado. quem o nome de Deus lhe foi revelado. Porque con ese nombre Porque com esse nome, reveló Deus não se revelou ni a Jacob. nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Es un hombre bienaventurado Moisés. E Moisés Conocer el nombre foi um homem bem-aventurado de Dios. ao conhecer o nome Pero eterno el de nombre Deus. eterno de Dios está en el ángel. Mas vejam bem que o nome eterno de Deus está no anjo. Verbo, que es el E depois, quando o verbo, que é o anjo de Deus, a través del cual Dios creó o todas verbo las por cosas, meio do porque qual es el Deus criou cuerpo todas as angelical de coisas, porque esse é o corpo angelical de Deus. Dios. Allí está el nombre E se de fez carne na pessoa de Jesus, e ali estava o nome de Deus. Dios, está en él. Y Dios Porque o anjo está nele e Deus está nele. Portanto, y está o nome de Deus está no anjo. E está o nome de Deus nele também. fue colocado el nombre E no verbo de carne foi colocado o nome de Deus, ángel también. que também estava no anjo. Por eso le fue dicho a la Por Virgen isso é que María foi que dito pusiera para a por Virgem nombre Maria Jesús. que lhe pusesse por nome Jesus ou Yeshua. Jesús es la traducción Jesus eh, é a tradução que se hizo que se fez del nombre. do nome. Ahora, vean ustedes Observem bem, en el ángel del pacto, no anjo do pacto feito carne, Cristo, que é Jesus estaba Cristo, el nombre de Dios. estava o nome de Deus. El nombre Jesus disse: Eu vim no nome do meu Pai. São João capítulo 5, versículo 43. y él fue el que heredó E ele foi quem herdou el trono de Dios celestial. o trono celestial de Deus. Para heredar el trono de Dios celestial o el terrenal, Para herdar o trono celestial de Deus, Dios ou o trono terreno de Deus, o nome de Deus estará nessa pessoa. Dios.
E terá que ser um filho de Deus para herdar o trono de Deus. que hereda Porque quem es herda el hijo del rey. é o filho do rei. Y un hijo del rey E um filho do rei heredó el herdou o trono celestial de Deus, que es Jesucristo. o qual é Jesus Cristo. Y ahora Cristo E Cristo disse: dice, al que venciere yo le A daré que quem se siente vencer, conmigo en mi eu trono, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. y É da mesma forma. tiene entonces E então, que estar el nombre o nome del Señor, do Senhor el que ha de heredar terá que la estar bendición de sentarse con Cristo nesse en su que herdará a bênção de se assentar com Cristo no seu trono, trono. El trono celestial da mesma forma em que aconteceu tiene que ser lá no trono celestial. de Jesucristo, Terá que ser um anjo mensageiro de Jesus Cristo, profeta. um profeta. Y en la Biblia, E, na Bíblia, el único que aparece o único que aparece que cumple esas e que cumpre calificaciones estas qualificações del Señor Jesucristo é este anjo do Senhor Jesus Cristo, con la enviado revelación de Jesucristo. com a revelação de Jesus Cristo. Veamos este ángel aquí Agora vejamos este en anjo Apocalipsis. aqui no Apocalipse. Tiene que ser un mensajero dispensacional, así como Terá que ser um Jesús mensageiro era dispensacional, dispensacional, assim mensajero. como Jesus era um mensageiro dispensacional. O mensageiro para a dispensação da graça. Esta E assim, parte de la Escritura tiene que venir otro para mensajero cumprir esta dispensacional. outra parte da Escritura, terá que vir um outro mensageiro dispensacional, que, portanto, será um profeta como Moisés. No Apocalipse, capítulo 19, El 10, diz assim nos versículos 9 e 10. y el ángel me dijo, escribe, E o anjo me disse, escreve, "Bienaventurado bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. me dijo, E disse-me, estas son estas são as verdadeiras palavras de Deus. yo me postré a sus pies E eu me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou o teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, el testimonio de Jesús porque o testemunho de Jesus de la é o espírito de profecia. Juan el apóstol quiso adorar, João, o apóstolo, quis adorar a este anjo, mas o anjo o proibiu. dijo, yo soy Ele disse, conservo tuyo eu sou conservo teu e de teus irmãos, y de tus hermanos que tienen têm el testimonio de Jesús. o testemunho de Jesus. Y ahora, en el capítulo 22, verso 6, E logo depois, dice, no Apocalipse capítulo 22, al 7, versículos 6 e 7 nos diz, estas palabras son e disse-me, fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Todo lo que ese ángel habla a Juan E diz son isso palabras novamente, porque fieles y verdaderas. tudo que este anjo fala a João são palavras fiéis e verdadeiras. El Dios de los espíritus de los profetas E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. el que muestra las cosas que deben suceder. Este é o anjo que mostra as coisas que deverão acontecer em breve. É o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, este é o mensageiro. É o anjo com a mensagem final de Deus, com a mensagem do Evangelho do Reino, para pregá-lo a todos os moradores da terra, a toda nação, povo e língua. E então virá o fim. Este é o enviado de Deus para mostrar aos seus servos as coisas que deverão acontecer em breve. No Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E aqui, Cristo em Espírito Santo está falando em seu corpo angelical a João o apóstolo, o qual é tipo e figura da igreja
e dos mensageiros que Cristo enviaria à sua igreja, e, consequentemente, do mensageiro final, do anjo do Senhor Jesus Cristo, quando ele estiver em carne humana, no meio da igreja no último dia, na etapa mais gloriosa da igreja, na era da pedra angular. Este anjo mensageiro, vejam bem, é enviado para dar testemunho destas coisas na igreja, nas igrejas. É o mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E é unicamente aquele que se qualifica para ser o anjo com a mensagem final de Deus, e que se qualifica para se assentar com Cristo no seu trono, e que se qualifica para Cristo dar-lhe a autoridade sobre todo o povo, nação e língua, e para regê-las com vara de ferro, conforme ao Apocalipse, no capítulo 2, versículos 26 ao 29. E também para receber a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo em Espírito Santo. É quem se qualifica também para ter o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Há muitos que não sabem que Cristo tem um novo nome, mas se ele assim o disse, é verdade. E vejamos o que ele disse com relação a esse nome novo. Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12. E diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Viram? Escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E se Cristo disse assim, assim é. Entendam ou não entendam as pessoas, assim é. Um homem receberá essa bênção e se assentará com Cristo em seu trono. O seu trono é o trono de Davi. E no trono que ele está assentado é o trono do Pai. É o trono celestial. Porém, o trono de Jesus Cristo é o trono de Davi. O anjo Gabriel disse para a Virgem Maria que pusesse por nome ao filho que ela teria, que seria por obra do Espírito Santo, o qual faria sombra sobre ela, e então ela conceberia e daria à luz a um filho, a um menino. Ele diz que ele pusesse por nome Jesus, isto em português, porém em hebreu, Yeshua. E disse: E conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. São Lucas capítulo 1, versículo 31 e daí em diante. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E que trono lhe dará? O trono de Davi seu pai. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é o trono do qual Cristo falou, que ele concederá que se assente com ele no seu trono ao vencedor, ao servo fiel e prudente que estará na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia.
e estará trazendo o alimento a tempo para o povo de Deus, dando o alimento da palavra de Deus para o último dia, o qual será o evangelho do reino e o evangelho da graça. O evangelho do reino, que é a mensagem final de Deus e gira em torno da segunda vinda do Senhor como rei e como leão, e consequentemente clamando como quando um leão ruge e dando-nos a sua mensagem final. E essa pessoa que estará no último dia, na igreja, na era de ouro, na era da pedra angular, terá esta bênção. E o grupo de escolhidos do último dia terá a bênção de pertencer ao lugar mais próximo de Cristo, no reino de Cristo. Ou seja, que terão uma bênção muito grande no reino. E seguramente 99,9% dos que receberão o maior galardão, porque estarão trabalhando arduamente em todos os projetos divinos correspondentes à era de ouro, à era da pedra angular, e crerão em todo o programa divino para este tempo final, para a era da pedra angular. Também estarão braço a braço no projeto da grande tenda catedral, pois é um projeto que está profetizado e, consequentemente, terá que ser realizado em algum lugar. E terá que ser numa nova era, com um novo mensageiro, com uma mensagem eterna e assim por diante. E terá que estar aí os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios que farão grandes maravilhas, grandes milagres, como está prometido. E aí, no cumprimento dessa visão, veremos os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Nós vimos quem é o anjo, ou seja, quem é o mensageiro com a mensagem final de Deus. E a mensagem final de Deus é o evangelho do reino, o evangelho eterno que gira em torno da segunda vinda de Cristo. E é a mensagem que fala da vinda do reino de Deus e que fala da restauração do reino de Deus na terra. O que será a restauração do reino de Davi? Com o trono de Davi restaurado. E será onde Cristo se assentará. E com ele assentará ao vencedor. Temos visto qual é a mensagem final de Deus. O evangelho do reino para todos os seres humanos. E isso será a trombeta final que está prometida. E essa será a voz, ou será o conteúdo dos 7 trovões, a voz de Cristo falando no último dia, por intermédio daquele que comerá esse título de propriedade, o livro dos 7 selos, para depois profetizar sobre todo povo, nação e língua. O anjo com a mensagem final de Deus. Portanto, é importante que todos estejamos preparados, porque chegará o tempo quando a porta do reino dos céus, a porta de entrada na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, será fechada. Quando as virgens insensatas chegaram, a porta já estava fechada. Isso está em São Mateus, no capítulo 25, do versículo 10 ao 13. E bateram na porta, mas a porta já estava fechada, de modo que ficaram sem o azeite. Ficaram sem entrar nas bodas do Cordeiro. As prudentes já estavam dentro com o esposo, que é Cristo, com o esposo na sua vinda.
O esposo veio, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta fechou. E em São Lucas, no capítulo 13, nos diz, nos versículos 25 ao 27, e diz que a porta será fechada em algum momento. Diz, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos disser, não sei de onde vós sois. O mesmo que se passou com as virgens insensatas, que bateram na porta, e a porta não lhes será aberta, porque já o tempo terá terminado. Porque já terá terminado o tempo. E diz, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. O esposo é o Filho do Homem. E a humanidade não sabe quando será o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. E virá para se unir à sua igreja noiva, para as bodas do Cordeiro. A união de Cristo com a sua igreja.